Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Envia-nos, Senhor, o Teu Espírito, para que Ele ilumine o nosso olhar e aprendemos a ver o mundo como o Teu Filho Jesus. Olá, bem-vindos, bem-vindas a esta nossa segunda sessão do Retiro Aprender a Ver com Inácio, promovido pelo Ponto SJ no final deste ano inaciano. Hoje gostávamos muito que a nossa oração pudesse ser marcada pelo um eco de um pedido que no Evangelho de São Lucas ouvimos ser feito a Jesus por um cego que estava assim um pouco esquecido e abandonado à beira do caminho. Senhor, que eu veja, que eu possa voltar a ver. Como cristãos que somos, temos certamente este grande desejo de estar atentos, de ter um olhar desperto, sensível, para reconhecer a presença de Deus em nós, na nossa vida interior, também nos outros, naqueles com quem nos cruzamos, seja no trabalho, seja na família, mas também no mundo que nos rodeia. Ora, se formos também honestos diante uns dos outros e também diante de Deus, quando olhamos para dentro de nós, quando olhamos para os outros e para o mundo, deixamos-nos muitas vezes tentar pela impaciência. Irritamos-nos por cairmos sempre nas mesmas falhas. Lidamos mal com a desilusão que os outros tantas vezes nos provocam. Não é fácil aceitarmos que os outros sejam um pouco diferentes daquilo que gostaríamos que fossem. Sentimos também a desordem do mundo, nas injustiças, em tantos acontecimentos que nos parecem claramente contrários àquilo que é a vontade do amor de Deus expressa no Evangelho e talvez até possamos chegar a pensar isto não vai lá com paninhos quentes. Mas, na verdade, a impaciência dá maus frutos. A impaciência leva-nos a ficar desconfiados de Deus, fechados num orgulho, muitas vezes ferido e cínico. No fundo, incapazes de acreditar aquilo que ouvíamos na primeira proposta pelo Padre Luís. Somos preciosos aos olhos de Deus. Tornamos incapazes de acreditar que o amor de Deus é continuamente criador e regenerador e que nos vai transformando, que nos vai mudando por dentro. Como também dizia, desejamos tanto que os outros sejam tudo aquilo que deles exigimos, que não acreditamos naquilo que disse um autor judeu. A desilusão mantém o amor em forma. Somos, nas nossas desilusões com os outros, incapazes de experimentar a gratuidade do amor de Deus no modo como também o oferecemos aos outros. E ao olhar para o mundo, esquecemos que Jesus já nos ofereceu gratuitamente a salvação. Acabamos muitas vezes por ser profetas da desgraça, que insistem em anunciar que tudo está perdido. Uma vez, há uma história que gosto muito, depois de um encontro de catequese, em que o tema tinha sido o Espírito Santo, uma criança disse à catequista: então, o Espírito Santo é o relembrador. Muito bem dito. O Espírito Santo é o relembrador. Ativa em nós a memória da ação de Deus. E um olhar impaciente é, sobretudo, um olhar de gente esquecida, de gente distraída. É um olhar que não se deixa tocar, nem se deixa acender pela presença do Espírito Santo. Para quem está habituado às propostas da espiritualidade inaciana, certamente que uma das que mais ressoa é a do exame de consciência. No sábado, tal como fizemos também na última sessão com a introdução à proposta de oração, ao modo de organizar o tempo de oração, iremos dedicar algum tempo, no final da nossa partilha, ao exame de consciência e ao modo como o podemos viver no dia-a-dia. Mas hoje gostava de sublinhar o segundo passo deste exame de consciência. Depois do momento em que agradecemos a Deus o tempo que foi vivido, o tempo sobre o qual vamos olhar, fazemos o pedido de luz. E pedimos a luz para olhar para nós mesmos, para olhar para os outros e para o mundo a partir do amor de Deus.
Porque, na verdade, nós não nos examinamos numa busca voluntarista das nossas falhas. Não olhamos para os outros nem para o mundo de dedo acusatório, mas para que a luz do amor de Deus nos ajude a compreender o que está a acontecer dentro de nós. O que é que no meio, sim, das nossas falhas, das nossas, às vezes, angústias, franquezas, mas também das nossas alegrias, o que é que Deus nos está a pedir? O que é que Deus está a criar em nós, nos outros, também no meio das suas falhas, às vezes aquilo que são também as nossas experiências de desilusão, a partir da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, também em todas as contradições que acontecem no mundo. O que é que Deus está a criar? Como é que Deus está a convocar o nosso olhar, o nosso gesto para essa realidade? Pedimos a luz para, na resposta a tudo isto que acontece dentro de nós, na vida dos outros, à nossa volta, possamos responder com o olhar de Jesus, possamos responder com os gestos próprios de Jesus. No fundo, pedimos luz para reconhecer a ação de Deus em nós, nos outros, no mundo e para colaborar com essa ação de Deus. Se queremos ter um olhar de salvação sobre o mundo, sobre as nossas relações, se nos queremos deixar tocar por este dom da salvação, se nos queremos deixar salvar, só podemos olhar-nos e olhar a partir do amor de Deus. Enfim, e para nos ajudar a entrar nesta atitude, para também sermos tocados por este desejo deste homem cego que pede a Jesus para ver, para voltar a ver, vamos agora escutar a música Porque Toda a Vida Vem de Deus, na versão do Tomás de Vasconcelos, para depois então podermos escutar o Evangelho que vai inspirar a nossa oração de hoje. Porque toda a vida vem de ti, em tua luz vejo a luz. Porque toda a vida vem de ti, e tua luz faz-me ver a luz. Precioso é teu amor, Senhor meu Deus, mais do que a vida sim. E na sombra das tuas asas buscarei refúgio e paz. Porque toda a vida vem de ti, em tua luz vejo a luz. Porque toda a vida vem de ti, e tua luz faz-me ver a luz. Então hoje, para inspirar a nossa oração, vamos tomar um texto de São Lucas, do capítulo 18 de São Lucas, já quase a chegar ao final desse capítulo, neste encontro de Jesus com o cego de Jericó. Do Evangelho de São Lucas. Jesus estava quase a chegar à cidade de Jericó e à beira do caminho encontrava-se um cego a pedir esmola. Ao perceber que passava muita gente, o cego perguntou o que era. Disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que ia a passar. Então ele gritou dali: Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. Os que iam à frente mandaram-no calar, mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou-o chamar. Quando ele chegou, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, queria voltar a ver.
Jesus disse-lhe, pois, vê, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, o cego começou a ver. Seguiu também com Jesus, louvando e glorificando a Deus pelo caminho. E toda a gente, vendo aquilo, também dava louvores a Deus. Então, depois de escutarmos o Evangelho de São Lucas, vamos então agora fazer aqui a proposta para o nosso tempo de oração. Um pouco como já dissemos também no nosso encontro do passado sábado, fazemos aqui uma sugestão prática para ajudar ao tempo de oração, que é que ele possa ter mais ou menos entre 20 minutos e uma hora, dependendo um bocadinho daquilo que também é a possibilidade de cada uma das pessoas, mas talvez até mais importante do que o tempo, é que ao iniciar o período de oração, eu saiba exatamente quanto tempo é que lhe quero dedicar, para não ficar assim um bocadinho perdido e depois a meio, se calhar acabe por terminar a oração um pouco à pressa, sem seguir com calma todos os pontos que sugerimos na semana passada e que depois também enviámos uma pequena folha para servir de orientação, que parte de uma sugestão do Padre António Santana e que adaptámos aqui ao contexto do nosso retiro. Antes de entrar nos pontos de oração propriamente ditos, gostaria de fazer aqui uma chamada de atenção. É muito claro em toda a história da salvação, em tudo aquilo que é também os próprios textos bíblicos, que na nossa relação com Deus, a primeira iniciativa é sempre de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos oferece gratuitamente a salvação e o perdão, ainda antes que nós a possamos pedir. E esta iniciativa primeira de Deus, neste texto que acabámos de ouvir, está muito clara na atenção que Jesus tem, no Jesus que pergunta quem é aquele homem, ou quer saber quem é aquele homem, e convoca aqueles que estão com ele, para que também eles aprendam a ter esta iniciativa de se aproximarem por quem grita. Jesus que é desperto por este grito e que tem a iniciativa de se aproximar daquele homem, também através e convocando também aqueles que estão com ele. Como que Jesus também nos diz, eu preciso de ti para me aproximar dos outros, mas é Jesus que vem ao meu encontro, que me interpela para eu ser também sinal dessa proximidade de Jesus. Por isso acho que nos ajuda sempre nesta oração perceber que antes que nós desejássemos rezar, Jesus já queria estar connosco, já queria ouvir os nossos gritos. Isto aqui só uma espécie de pequena introdução, pequeno preâmbulo, como Santo Inácio diz tantas vezes também nos exercícios espirituais, a este tempo de oração. E seguindo aqui o esquema que propusemos, então começando por aquilo que se chama a composição do lugar, que é este exercício de usar a imaginação para ir entrando na cena que vamos rezar, que vamos contemplar. E aqui, partindo daquilo que ouvimos, seria fixar o nosso olhar sobretudo em Jesus. Este Jesus, que não é indiferente ao grito do cego e que, não sendo indiferente ao grito do cego, interpela, provoca aqueles que estão com ele para que eles mesmos possam também deixar de ser insensíveis àquele grito. E ao colocar-me dentro desta cena, imaginar também eu provocado por esta chamada de atenção de Jesus, por este convite de Jesus a ir buscar aquele homem. Por isso esta é a composição do lugar. A atitude de Jesus e esta atitude de Jesus que provoca em mim também, que me mobiliza para que eu esteja atento ao grito do cego. Pedido de graça muito simples. Querer ver como Jesus vê. Ser este pedido de que o nosso olhar se converta ao modo de Jesus. Este seria o pedido de graça. Primeiro ponto. O que vê Jesus e o que veem aqueles que o acompanham. É muito claro. Aqueles que acompanham Jesus veem ali um homem inoportuno, ou até mesmo uma espécie de oportunista que se quer aproveitar da presença de Jesus para seguir mais ou menos os seus interesses. Um homem que está na margem e por isso é um marginal, que sendo cego certamente que alguma coisa fez a Deus e que por isso, eventualmente para alguns daqueles que ali estavam com Jesus,
não tinha o direito de estar a incomodar Jesus. Jesus tem uma forma completamente diferente de olhar. Jesus acredita na sinceridade daquele grito. Vê naquele homem que clama por ele, que pede explicitamente a sua misericórdia, a sua compaixão, vê naquele grito um olhar sincero. E é também assim que Jesus olha para nós. Na verdade, nós sabemos que muitas vezes desesperamos de nós mesmos. Não é? Muitas vezes deixamos de acreditar na sinceridade mais profunda que habita o nosso coração. Mas nós sabemos que, às vezes, no meio das nossas angústias, das nossas invejas, ciúmes, há um desejo de acertar com o olhar de Jesus. E ainda que nós, às vezes, possamos desacreditar desse desejo mais profundo e mais sincero que certamente habita em nós pela ação do Espírito Santo, Jesus conhece a mais profunda das nossas realidades, a nossa sinceridade, e sabe muito bem que no meio das nossas incoerências desejamos a misericórdia. Por isso seria muito bom que nós, assumindo todas estas incoerências, todas as nossas contradições, as nossas invejas, nos deixássemos tocar por este olhar de Jesus que acredita no desejo que temos de sermos convertidos pelo seu amor e pela sua misericórdia. Mas também, do mesmo modo como convidou aqueles homens a irem chamar o cego, trazê-lo à sua presença, Jesus também nos convida a olhar deste mesmo modo para os outros. Sermos sensíveis aos gritos que também os outros trazem dentro de si, pedindo a misericórdia de Deus. Mesmo que ao nosso olhar nos pareçam completamente desencontrados na vida, que nos pareçam, se calhar, afastados daquilo que possa ser a vontade de Deus, termos também este nosso olhar de misericórdia. Não é? E mesmo que ao olhar para o mundo também nos parecesse que todos os caminhos, todas as propostas andavam um pouco afastadas daquilo que é a proposta do Evangelho, também ter este olhar sensível e de misericórdia. Tantas vezes nas perguntas, nas inquietações do nosso mundo, mesmo nas músicas que podemos ouvir, há o eco deste desejo de salvação. Está mesmo explicitamente em algumas letras que podemos ouvir estes desejos de salvação, este desejo de ser amado, este desejo de que se possam superar os conflitos. Então, temos este também olhar de misericórdia sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo, a partir deste convite que Jesus nos faz. Segundo ponto, um Jesus que desperta e convoca a nossa vontade. E convoca a nossa vontade neste convite a colaborarmos com a sua missão, nestes homens que são convidados, como já dizíamos, a irem buscar aquele cego. Não é? Nós muitas vezes dizemos que queremos ir ao mundo cumprir a nossa missão, a missão que Jesus nos dá. Queremos ir levar Deus ao mundo. E há aqui dois equívocos. Primeiro, não há a nossa missão. Só há uma missão, que é a missão de Jesus. E é para colaborarmos nessa missão que somos nós despertos, que é feito um convite à nossa decisão, à nossa escolha, à nossa vontade, para que possamos colaborar com Jesus nessa missão, como estes homens que foram buscar o cego. E por outro lado também, na verdade, Jesus já está presente no mundo. Por isso, o que nós fazemos é, ao sermos colaboradores na missão de Jesus, de reconciliar o mundo com o Pai, de, então, ajudar as pessoas a descobrir esse desejo que Jesus tem de se encontrar com elas e de, por isso, colaborarmos com esta missão de Jesus. E ao ouvirmos este convite e esta pergunta de Jesus, que queres que eu te faça? Que ao respondermos que eu veja, isso possa significar para nós também o desejo de podermos colaborar com a missão de Jesus. E então aqui, com verdade, também identificarmos quais são os obstáculos que nos impedem de colaborar com essa missão de Jesus.
podem ser, às vezes, os nossos cinismos, as nossas desconfianças, o termos dificuldade de acreditar no amor de Deus, o às vezes termos dificuldade em confiar nos outros, em confiar que eles podem estar de boa fé e de boa vontade, podem ser as nossas pequenas invejas. Cada um de nós, de algum modo, poder identificar que obstáculos é que o impedem de colaborar com a missão de Jesus, em que aspectos da minha vida é que eu preciso de dizer ao Senhor que eu volto a ver, que eu veja, para poder ser discípulo e colaborar então com a missão de Jesus. Não é? Enfim, desconfianças, ciúmes, faltas de esperança, cada um saberá identificar o que é necessário. Finalmente, no terceiro ponto, aquele homem seguia-o, glorificando e louvando a Deus. Glorificar, louvar a Deus, é saber identificar a presença de Deus no mundo. Se quiserem, seguindo aquilo que também é uma intuição grande da espiritualidade ignaciana, glorificar e louvar a Deus é saber procurar e encontrar a Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em toda a realidade. E por isso, um discípulo é aquele que percebe que, independentemente daquilo que acontece, independentemente de quem sejam as pessoas com quem se cruze, em todas as circunstâncias, em todas as pessoas, é possível encontrar a Deus. Em cada situação, é possível responder àquilo que acontece a partir deste olhar de amor e da misericórdia de Deus. Então é também este o nosso convite, não é? Que nós saibamos ser discípulos que seguem Jesus, vivendo a partir da luz que dele recebemos para poder olhar a vida ao seu modo, da forma como ele olha. E então talvez possamos perguntar-nos, ao longo daquilo que foi acontecendo esta semana, onde é que eu me esqueci de glorificar e louvar a Deus? Em que situações é que Deus esteve e eu não fui capaz de identificá-lo? E então agora fazer este exercício de, pondo a cassete um bocadinho, andar para trás, identificar como é que Deus esteve presente na minha vida, onde é que eu, nestes últimos tempos, podia ter dado e não dei glória a Deus, ou então regressar a esses momentos em que dei glória e louvor a Deus e voltar a fazer essa mesma experiência de gratidão. Finalmente, para terminar a nossa oração, então um tempo de conversa com Jesus, um tempo de colóquio, e que a conversa com Jesus parta apenas desta frase: que eu veja, que eu volte a ver, e conversar tranquilamente com Jesus para concluir esta oração, tentando também identificar qual é assim o aspecto que mais fica desta oração. Então, fazendo assim um pequeno resumo, na composição do lugar, ver Jesus que se deixa mover pelo grito daquele homem e colocar-me também eu dentro dessa cena, pedir a graça de ver como Jesus. Num primeiro ponto, tentar perceber este contraste entre o modo como Jesus vê e o modo como nós vemos, como aqueles homens veem. Num segundo ponto, experimentar Jesus que desperta a minha vontade, que me convida a colaborar com a sua missão. E no terceiro ponto, aprender então a glorificar e a dar louvor a Deus, reconhecendo a sua presença em todas as pessoas e em toda a realidade. Para depois terminar conversando com Jesus e pedindo-lhe que eu veja, que eu volte a ver. Muito bem, já foram bastante pacientes até agora, já ouviram aqui assim, esta proposta ao longo de alguns minutos, mas não queria deixar de vos fazer uma proposta de leitura espiritual. Foi também uma das nossas, no fundo, promessas para este retiro, que em cada uma das sessões faríamos uma proposta de leitura espiritual. E desta vez a proposta que vou fazer é a leitura do primeiro capítulo deste livro, que se chama A Oração do Exame, que é de um sacerdote americano, Timothy Gallagher. Não é jesuíta, mas é muito conhecedor da espiritualidade ignaciana. Aliás, a sua congregação é dos Oblatos da Virgem Maria, uma congregação que se dedica essencialmente à promoção da espiritualidade e dos retiros espirituais. E conhecendo muito bem a oração do Exame de Santo Inácio, dedica este livro justamente a analisar esta oração de Santo Inácio, com exemplos muito práticos, muito simples, que nos ajudam a tirar mais proveito desta forma de rezar. E aquilo que vos vamos enviar depois em PDF é o primeiro capítulo deste livro, que é publicado pelo Apostolado da Oração,
desafiando depois aqueles que possam desejar a procurar adquirir este livro, que pode ser uma boa proposta de oração. Enfim, falaremos então, como dizia há pouco, um pouco mais no sábado desta oração do exame, mas sobretudo que este tempo de oração nos ajude a sintonizar com o olhar de Jesus. E gostaria de terminar este momento voltando a pedir que o Senhor nos envie o seu Espírito para vermos como Jesus vê. Vem, Espírito Santo, ilumina o nosso olhar para que possamos ver ao modo de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Boa oração e até sábado.